Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais uma grande oportunidade, hoje nessa quarta-feira, poder realmente falar do amor de Deus e que Deus venha sempre nos surpreender, nos abençoar e nos consagrar cada dia mais, aprendendo com as suas sagradas escrituras, com a sua palavra, que ela vem, que ela se manifesta, que ela liberta, que ela cura, que ela transforma, que ela restaura, e aprender com os nossos antepassados, o que eles viveram nesse mundo, como foi com o próprio Abraão, Isaac, agora Jacó, nas suas lutas, que está com a sua família, com as suas esposas, a qual ele amou tanto, a Raquel, que recebeu Lia no lugar dela, e aí começou as situações que a Raquel era estéril, Deus não permitiu que ela desse à luz, a sua irmã, a Lia ou Leia, dava filho um atrás do outro, as suas concubinas assim. Olha só então que Gênesis 30, ele fala conosco aqui neste momento. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Olha só o sentimento no coração dessa mulher. A Raquel, a qual Jacó amou essa mulher de paixão, trabalhou 14 anos por ela, dando um dote a ela. E ela disse aqui para ele: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Olha como Jacó, ele se irou. Aqui diz que a ira de Jacó irou-se contra Raquel, porque ela falou besteira aqui no momento. E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, entra ela para que eu tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher a Jacó, entrou a ela e concebeu Bila, e deu Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-se o seu nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. E então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, também tomou a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Olha só, as duas irmãs lutando para quem realmente dava filhos a Jacó. E disse Leia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha aventura, porque as filhas não me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Aser. E foi Rubem nos dias de cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe a Leia, a sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: já é pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso deitará contigo essa noite pelas mandrágoras do teu filho. Então, porque Raquel também tinha um domínio sobre Jacó, e aqui foi feita uma troca sobre, era uma espécie de algo que ela pudesse ter mais fertilidade em seu ventre, enfim, né? Então, vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho, que ela tinha deixado de dar à luz. E aí começou as servas a entrar no jogo, enfim. Mas nesse momento, conforme a Raquel criou uma situação com a Leia por causa dessas mandrágoras que o filho trouxe, e aí então Jacó deitou-se com ela naquela noite e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome de Isacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse a Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, dessa vez morará o meu marido comigo, porque ele tem dado 6 filhos,
e chamou o seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua amada. Depois que Leia teve 7 filhos, teve uma filha, que chamou de Diná, e Deus lembrou-se da Raquel, e Deus ouviu a sua voz e abriu a sua amada. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou Deus de mim a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente ainda um outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. E aí Labão fez um novo pacto. Então disse Labão: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. E é fácil saber quando a bênção está com alguém e a pessoa quer estar com essa pessoa. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Quer dizer, Jacó já estava com 11 filhos para sustentar. Ele disse: então me deixe embora agora, porque eu preciso cuidar da minha vida, que eu vá para o meu lugar, a minha terra, enfim. Mas Labão disse: olha, fique comigo, eu tenho te experimentado, vi que Deus é contigo, determina o teu salário que eu vou te dar. Então lhe disse: tu sabes como tenho servido e como passou o seu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim dia após dia aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então eu preciso de salário, eu preciso de dinheiro, eu preciso dar condições de dar aos meus filhos sustento. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar o seu gado, o teu rebanho, se me fizeres isto. Hoje passarei por todo o teu rebanho, e separei dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, os malhados e salpicados entre as cabras. E esse será o meu salário. E assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Ou seja, se algo dessa forma, dessa natureza, vier para o meu rebanho, vai ser furto. Então disse Labão: eis que Oxalá, ou tomara, que seja conforme a tua palavra. E naquele mesmo dia separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura, todo moreno entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si, Jacó, e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tornou Jacó varas verdes de álamo, e de abelheira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas. Descobriu a brancura que nas varas havia, e pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos das pias das águas, aonde o rebanho vinha beber água, e ali conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as fadas do rebanho, para os listrados, e todo moreno entre os rebanhos de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu então o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, e camelos de juntas, e jumentos. Então, olha como o Jacó, ele fez o seu salário, a sua riqueza. Ele começou realmente a ser engrandecido pelo próprio Deus, porque ele agiu a fé, conforme ele determinou que ia ser o dele, o malhado e o listrado, enfim. E aí começou então a ação de uma fé, a qual ele ia, onde as águas eram dadas para os animais beberem, colocava ali as varas da forma como aqui nós lemos, tirava
as cascas, né, descascava o caule dessas plantas, enfim, deixava a parte branca aparecer, para apenas nascer as listradas, a qual foi feito ali o combinado, as malhadas, enfim. E assim Abraão foi abundantemente, o Jacó foi altamente abençoado, enriquecido, e aonde nós vamos ler, aí depois no Gênesis 31, o quanto a situação ele teve que enfrentar com o seu tio Labão. Então olha só, mas Deus sempre fazendo justiça, e Deus sempre operando e realizando uma obra maravilhosa na vida daquele que crê, que confia, que sabe que Deus ele é um Deus verdadeiro. Assim como a Raquel, Deus ouviu o seu clamor, ouviu ali a sua oração e deu a vitória a essa filha. Amém? Assim será sobre a sua vida, minha vida, nossa casa, nossa família. Se nós ouvirmos a Deus e clamarmos a Ele, buscarmos por Ele, Ele vai também nos ouvir e vai nos dar a vitória a qual nos é realmente por Ele prometida, porque Ele diz que vai nos fazer vida e vida abundante em nome de Jesus. Eu preciso ouvir a sua voz e estar em comunhão com Ele, para que Ele possa também ouvir a minha voz e o meu pedido em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito vocês, Deus prospere, transforme, restaure, traga paz, alegria, felicidade, e que a paz de Deus venha reinar em vossa alma, em vosso coração, em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de situações diversas, que Deus venha sempre surpreender e abençoar de forma muito especial, porque Ele é Deus para isso e muito mais. Amém? Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sendo nossas orações, porque é o que Deus vai realmente fazer, Ele vai se manifestar, Ele vai operar de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Amém? Tenha uma ótima noite, fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.